Olá, mulheres vestidas de fé. Eu sou a Nelive Costa Curta, apresentadora desse podcast. E antes de começar esse episódio incrível de hoje, eu quero te convidar para você já se inscrever aqui no canal do YouTube. Assim você não perde nenhum novo conteúdo que foi preparado especialmente para edificar a sua vida. E já ativa o sininho para você receber as notificações dos novos episódios que vamos publicar. Assim você estará sempre em contato com a fé e fortalecendo a sua fé. Vamos juntas nessa? Então se inscreva no canal do YouTube e já ativa o sininho. E olha só, não tem mais desculpa para falar que não dá para ouvir os nossos episódios. Nós estamos agora também no Spotify. É só você colocar lá Vestida de Fé no Campo que já vai aparecer o canal. Lavando louça, cozinhando, dirigindo, pode escutar os episódios agora. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que honra, eu quero agradecer aos nossos queridos parceiros que acreditam nesse projeto, que foi um chamado de Deus para a minha vida. Café Basile, café feitos com grãos especiais selecionados. Gente, eu não canso de falar isso, mas foi o café servido aos papas Bento e Brasil quando eles estiveram aqui no Brasil. A Andréia Barcelos, acessórios que irradiam harmonia. Lab do Pão de Mel, pães de mel gourmet feitos com produtos selecionados. As meninas Tajés, da fotografia e filmagem. E Seja, gente, meu look maravilhoso. Seja é um movimento que celebra a essência sem excessos e a suavidade de uma vida com Deus. Muitíssimo obrigada aos nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer. Agora, vou apresentar e falar quem é a nossa convidada de hoje. Ela que é literalmente uma mulher de Deus, pastora da Igreja Batista Lagoinha, Barra Funda, igreja onde eu congrego e que eu amo. Casada há 14 anos com o pastor Léo Assimos, falei certo? Certinho. E mãe, gente, de uma menina linda de 7 anos, que é uma influencer mirim cristã. Eu convidei a nossa querida Monique Assimos, a convidada de hoje. Gente, eu convidei a Monique para estar aqui hoje, para a gente bater um papo de um assunto que eu acho importantíssimo, que é sobre restauração emocional. Deus pode. Sim, Ele pode. Deus pode todas as coisas. Para Deus não existe limite. Na Bíblia, em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, está falando: pois eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria algo difícil demais para mim? Gente, eu acho poderosíssimo, está na palavra. Existe algo difícil demais para mim? Olha só, quando falamos em restauração, restauração não é só restaurar o que foi quebrado, o que foi perdido, o que foi danificado. É voltar ao estado inicial. E Deus pode, Deus restaura corações machucados, Deus restaura casamentos em crises. Em Deus nós podemos tudo. Não existe impossível para Deus. Pastora Monique, Meu prazer, amor! muitíssimo obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Que honra! A Que honra honra! é minha, o privilégio é meu. E que Deus continue assim te abençoando, essa visão linda, que eu creio que vai chegar em lugares que você nem imagina. Então, o privilégio é Amém. meu e a honra é minha de estar aqui com você, para a gente poder abençoar a vida dessas mulheres, dessas pessoas, com essa história e com tudo que Deus fez na minha vida. Porque, como você disse, Deus, Ele faz. Ele pode. E na minha vida e na sua vida, a última palavra vem dele. Não importa o que você está vivendo, ele tem poder de mudar e de transformar.
Amém, ô glória. Pastora, para a gente começar o nosso bate-papo, um pouquinho do que a gente conversou, eu queria que você compartilhasse com as nossas ouvintes o seu testemunho, né, que você é uma mulher que foi restaurada, né, nas emoções por Deus. Sim. Conta aqui pra gente como que era a Monique antes, né? Hoje você vive um relacionamento, casada há 14 anos com um pastor, um relacionamento de Deus, né? Mas como que era a Monique que precisou buscar essa restauração em Deus? E é incrível que quando eu conheci meu atual marido, né, ele me deu um CD, que na época estava estourado, que é Uma Nova História. Uma nova história Deus tem pra... E aí, Fernandinho? do Fernandinho. E aí, pra você ver como é que era, pra você ver como era a minha história. Então, assim, eu nasci num lar evangélico, né? E graças aos meus pais, tive uma educação centrada na palavra, sendo que não adianta, você precisa ter um encontro com Jesus. Você não pode ir porque os seus pais vão. Você não pode conhecer o Deus que o seu pai ou sua mãe crê, acredita, né? Você precisa ter esse encontro com Jesus. E eu não tinha, né, ainda, embora tenha nascido num lar evangélico. Você frequentava, mas não tinha tido Frequentava e não encontro. tinha. Gente, isso é muito sério, porque eu era do louvor. Então, Não assim, sabia eu desse. era do louvor. Então, assim, eu ia por ir, né? Domingo eu tava ali, mas no decorrer da semana eu vinha vivendo a minha vida, sem ter uma experiência com Deus, sem ter uma intimidade com Ele, sem ter um relacionamento, né? Porque o que faz a nossa vida mudar não é, beleza, eu tenho fé, eu creio em Jesus. Não, eu tenho um relacionamento com Jesus. E à medida com que eu me relaciono com Ele, dia após dia, Ele muda, me transforma e me faz viver as promessas que Ele tem pra mim. Então, assim, pra mim, eu só ia na igreja, né? E eu vivia de segunda a sábado do jeito que eu queria viver. Então, eu fui uma pessoa que cresci com alguns complexos. Por quê? Porque eu era gordinha, né? Então, eu tive muito bullying por causa disso. E aí, quando eu emagreci, né? E fui ficando na adolescência, uma forma de me sentir bem era ser elogiada pelos homens, né? Então, quando um homem, se é que eu posso dizer assim, me desejava, me achava bonita, eu tava bem. Então, isso ali foi preenchendo meu coração e eu tava bem quando eu tava com alguém. E aí, nisso, você só vai trazendo para dentro do seu coração feridas, mágoas, tristezas, né? Até um ponto que chegou num determinado momento da minha vida que foi o relacionamento assim mais sério que eu tive antes do Léo, né? Que eu fiquei aí 3 anos e a gente já se falava em casamento, só que ele era um homem completamente longe de Deus. E acabou me afastando ainda mais, né? Da igreja, ainda mais. Fiz coisas que eu não imaginava fazer, porque toda a minha vida, por mais que eu estava ali na igreja indo, só por ir e tal, eu sabia o princípio, né? Porque minha mãe e meu pai me ensinou o princípio. Me ensinou a amar a Deus. Então, assim, a semente, ela foi plantada. E glória a Deus por isso, porque... E aí eu sempre falo, né? Nada é em vão. E uma semente plantada, ela vai dar frutos. Então, se hoje eu tô aqui, foi graças à minha mãe e ao meu pai. Que ali mesmo, no momento ali, parecia que não estava surtindo efeito. Mas estava. Porque estava gerando em mim princípios, um amor por Jesus, que uma hora ia florescer, né? Então, eu acabei indo, me levando. Fiquei nesse relacionamento 3 anos. Fiz coisas que entristeceram muito ao Senhor. Me afastei ainda mais por completo de Deus. E aí eu encontrei o Léo. E aí eu ficava assim, gente, e agora? Como é que ele já almejando ser pastor, eu já estava longe demais, assim, de Deus. E eu falei, meu Deus, e aí? Continuo? Faço alguma coisa para mudar? O que eu vou fazer? E aí o coração começou a pulsar mais forte por ele. A gente já tinha terminado e tudo. Então eu falei, cara, sendo que eu pensava assim, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ele quer ser pastor, ele está estudando no seminário e eu com a minha vida, né? Com tudo que eu já vivi até aqui, com todas as experiências que eu tive, aos nossos olhos, é o que a gente pensa, né? Não sou digna mais de ter uma família. E ainda mais de ser, porque eu entendo que relacionamento é união de propósito. Só que antes de se unir propósito, você precisa entender o seu propósito. Você não sabe
Se você não sabe qual é o seu propósito, se você não sabe o porquê Deus colocou nesse Como mundo... que você vai unir com Como o que você vai outro, unir né? com outra pessoa? Ou então, quando você não tem essa concepção firme dentro de você, você aceita qualquer um sem propósito. Porque você não tem essa certeza dentro de você. Perfeita Entendeu? colocação. Então, assim, eu comecei a falar, meu Deus, ele tem o propósito dele. E Deus, qual é o meu propósito? Né? E mediante a tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu experimentei lá fora e tão distante que eu tô de ti, como que eu vou ser digna de ter um relacionamento e constituir uma família? Né? E o diabo, ele é tão sujo que nesse momento, nesse período todo em que eu tava conhecendo o Léo, me aproximando, né? Eu vivenciei na minha família a separação de duas tias minhas que tiveram situações adversas no casamento, né? E aí elas tiveram que se separar em questões, não vou entrar em detalhes, mas de adultério, de coisas assim bem pesadas. E aí eu comecei a falar, Deus, tipo assim, comecei a olhar pro que não dá certo. Sabe? Sei. Comecei a olhar e voltar os meus olhos. Cara, e se eu casar com toda a experiência que eu tenho, a bagagem que eu tenho, e meu casamento ser frustrado, e aí vir uma separação, como é que vai ser? E aí Deus, nesse mesmo momento, ele me fez olhar pro casamento dos meus pais. Ô, glória. E aí, meus pais têm 37 anos de casado. E aí eu até me emociono, porque são referências pra mim, de homem de Deus, mulher de Deus, de casamento abençoado. E aí Deus me fez olhar pra eles e falei, ei, para de olhar pro que tá dando errado. E olha Perfeito. para aquilo que, quando Deus é o centro, ele sustenta, ele promove, ele surpreende, ele abençoa. Então, assim, aí eu falei, eu preciso mudar a minha visão. Porque até agora eu fiz do meu jeito. Eu superei as minhas carências da minha forma. Então, para fazer dar certo, eu preciso deixar que ele assuma o controle. Eu preciso deixar Perfeito. que ele governe a minha vida. E aí eu consigo, sim, algo que começou errado, dar certo. Porque aquela síndrome de Gabriela, eu cresci assim, eu nasci assim, só continua assim se você não se rende ao amor de Jesus. Porque uma vez que você se rende a ele te transforma. Quando você deixa ele guiar. E aí ali naquele momento eu falei, Deus, eu preciso sair do volante e deixar o Senhor guiar. E eu vou ficar no carona, deixando o Senhor conduzir minha vida. E aí, desde então, a gente começou um processo bem delicado, porque a gente não adianta, né? A gente se arrepende, a gente volta para Jesus, mas consequência é consequência. E aí a gente precisa arcar com algumas consequências. Então, o meu início de relacionamento com o Léo foi bem complicado com relação a isso. Porque você acha que você carregava esses traumas ainda dos relacionamentos? Traumas de relacionamentos, porque assim, aceitei a Jesus de um dia pro outro, eba, tô curada. Não, é relacionamento, caminhada com Deus e no dia a dia, ele vem tirando aquilo que não pertence mais, ele vem colocando aquilo que é dele pra você, e é uma caminhada. É um processo. É um processo. Não é, eu aceitei a Jesus hoje e amanhã já tá tudo bem. Não. É um processo. Então eu ainda tinha traços disso dentro de mim, que eu levava pra dentro do meu relacionamento com o Léo. Eu sempre fui, gente, uma pessoa muito mandona. Muito mandona. De tipo assim, sabe? Eu é que mando e pronto. Homem, não. E não foi o exemplo que eu vi dentro de casa, mas foi o que eu construí vivendo a vida. E aí eu comecei a entender que não era assim. Eu precisava ressignificar muita coisa, eu precisava deixar Jesus realmente transformar, a metanoia, a mudança da mente, né? E ali eu entendi que eu tive um encontro com Jesus e falei, Deus, eu preciso deixar. Não adianta eu entregar uma parte. Eu preciso entregar a minha vida por completo num todo, né? Não é só deixar o Senhor guiar a minha vida profissional, mas o meu emocional, deixa aqui quietinho, o meu quartinho aqui escondido, o Senhor não vai entrar, porque tem muita ferida, tá muita bagunça, não mexe não. É deixar realmente ele trazer luz ao que tá escuro, né? Pra cicatrizar o que precisa ser cicatrizado. Porque não adianta eu me envolver com uma outra pessoa ainda com feridas de outro relacionamento. 100% você não vai estar. Mas você precisa entender o cenário que você está e falar, cara, eu preciso de ajuda. E em todo o tempo eu fui muito transparente com o Léo e falar, olha, é isso aqui que você está recebendo. Você tem certeza É disso? isso que você quer. É isso que você quer? E aí a gente orando, a gente colocando diante de Deus. Eu acredito no chamado que Deus tem para sua vida. Ele acreditou até mais do que eu. Por isso que é bom você estar conectado com pessoas, né? Que amam a Deus que mais que amam a você. Deus. Porque ele... Há muitos momentos que eu pensei em desistir, ele não, eu acredito em você. Deus acredita em você, então vamos embora. E aí a gente começou a caminhada. Exatamente porque um relacionamento você carrega a bagagem do que você viveu e ele também. Então são duas pessoas se unindo ali para viver o propósito de Deus, mas não adianta, a consequência ela vai vir, né? As feridas no meu coração ainda existiam,
Então, assim, foi muito relacionamento com Deus. E ter um parceiro como meu marido, amor, eu te amo, te amo. E ele foi, assim, um instrumento de cura poderosa na minha vida, para que hoje eu possa desfrutar de uma família, de ter a minha filha, né? E aí agora a gente tá no projeto aí de segundo filho. Orem por mim. Léo e a Aninha Glória a querem, eu Deus. quero, vambora, então vambora. Então a gente tá nesse processo e eu digo que Deus, ele restaurou por completo a minha história. Aquilo que parecia impossível, ele pegou e ele fez, né? É o que eu falei na introdução, né? Para Deus não Nada é há impossível. Não impossível, é. né? A restauração das feridas emocionais, eu vivi muito esse processo também. E, pastora, você comentou que Deus une propósitos, né? Que o Léo pastor Léo já tinha identificado o propósito dele, e você estava ainda. E eu acho que tudo na nossa vida vem nessa busca. Todo mundo vive nessa busca, nós, né? E acho que tudo parte do princípio de quando você descobre, cara, por que eu tô aqui, Sim. né? Isso Você faz chegou total sentido e muda tudo, né? Porque enquanto você não tem a resposta dessa pergunta, você vai vivendo. e você E você teve essa aceita muita coisa. resposta, como que foi isso? Como que você descobriu? Foi lindo, Conta aqui pra porque gente. então, até então eu falava, meu Deus, o meu chamado é ser esposa de pastor, né? Ele vai ser pastor, ok? E nada, tem pessoas que têm esse chamado, e que chamado, porque não é fácil você ser esposa de pastor, né? De estar ali dando todo o suporte no ministério, sendo que Deus, ele falou, ei, ok, mas eu tenho um chamado para sua vida. Você também vai ser. E aí, no encontro que eu fui, né? Assim que a gente casou, ele me revelou o meu chamado. E aí, primeiro momento, quando eu tive aquele baque assim, eu falei, Deus, eu acho que era pra amiguinha do lado. E o senhor deu um errinho aí, foi errado. E aí eu falei, como assim? Não me vejo, não me imagino, sou tímida, sou muito tímida. É aquilo que eu te contei do podcast. Como que você, sabe? Aí você fala assim, Deus, errou, Não é comigo. não é comigo. E aí eu comecei a falar assim, meu Deus do céu, socorro, Deus. E aí eu falando, mas tá bom, como é que vai ser? É aquele famoso aceita que dói menos, né? Que enquanto você não tá ali vivendo o propósito de Deus, ele vai te apertando até você ir pro caminho que ele tem pra você. Então, eu falei, Deus, eu vou encarar. E não é por mim. É o Senhor que tá falando que é através de mim. Então, se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. E eis-me aqui para isso. Né? Eu lembro minha primeira ministração, eu lembro a primeira vez que eu falei pro público. Porque eu lembro que, assim que eu casei com o Léo, eu não conseguia orar com ele. Só eu e ele. Eu não conseguia. Recém-casado, né? A gente tem intimidades, a gente é próximo, a gente acorda, vê todo descabelado. Então, assim, mas orar com ele, para mim, era um desafio muito grande. Eu e ele. Então, um segredo aqui para vocês, só fica entre a gente. Toda vez que era minha noite de orar, eu inventava alguma desculpa. Vamos ver um filme, vamos namorar. E aí, quando chegava no dia seguinte, ele... ontem era o seu dia de orar e você me enrolou. Falei, pois é, porque eu sentia muita vergonha. E aí, eu lembro que quando Jesus me revelou isso, eu tentei relutar um pouquinho, porque eu falei, é aquela questão de a caminhada, Deus vai te curando, né? Todo tempo. E aí até depois eu vou falar um pouquinho disso também, todo mundo viu quem a Monique era, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora eu vou subir num altar para pregar, eu vou aconselhar, e eu vivi, eu fiz, e sabe como que vai ser? E aí Deus, ele foi curando, ele foi moldando, ele foi transformando. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui chamada para falar. Era num retiro de jovem para 30 pessoas. E aí eu falei, meu Deus, aquilo dali para mim parecia uma multidão, né? E Maracanã lotado, sou carioca, Rio de Janeiro, Maracanã, Maracanã lotado. Essa era a sensação que eu tinha. Imagina. E aí eu tava no banheiro quando a líder, eu tinha acabado de chegar na igreja, já pensei logo, o que essa líder nem me conhece, não sabe nem o que eu tenho pra falar, vai pedir pra eu falar. E eu tava no banheiro, ela bateu na porta, ela falou, Monique, amanhã a ministração da manhã tá com você. Eu, oi? Na hora, Anne, veio na minha boca assim, ó, não. E aí Deus falou, ei, você não quer viver o que eu tenho pra você? Então tá na hora de você parar de fugir e assumir o lugar que eu tenho pra você. E você só vai saber se você for. Aí eu, Deus, obrigada, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. E aí eu falei, ok, eis-me aqui, eu vou. E aí eu falei, vou correr pro Léo, tá fazendo seminário, me ajuda, meu amor, me ajuda que eu tenho que montar uma palavra pra amanhã. Ele falou, você tem o Espírito Santo, não tem? Então você se tranca no seu quarto
Você vai pra lá, pede pra ele te dar o direcionamento do que você vai falar. Perfeito. Não sou eu que vou te dar essa cola, é o Espírito É Santo que tá em isso. você. E aí, ele falou, no final eu posso dar uma olhadinha pra ver se você construiu certo, né? Que eu tenho um pouco mais de experiência. Mas o que Deus quer falar, ele vai revelar a você, não é através de mim. Eu falei, meu Deus, socorro, Deus. E aí aconteceu, e aí tava ali domingo ministrando. E assim eu comecei a viver, né, o meu chamado, o meu propósito. Deus começou a direcionar a minha vida. E é incrível, né, que quando eu passei por tudo aquilo em que eu passei antes de aceitar Jesus verdadeiramente, né, uma vida totalmente que não mostrava Jesus, né, porque cristão é isso, né, nós somos a imagem de Jesus Cristo nessa terra, e eu vivia totalmente envergonhando ali o Espírito Santo mediante ao meu trabalho, mediante... E aí, quando eu me posicionei, tinha um amigo meu, nesse meu antigo trabalho, que foi onde eu conheci o Léo, a gente se conheceu no trabalho. E aí, depois de um tempo, ele já é até falecido, ele falou pra mim, Monique, que lindo ver a transformação que Jesus fez na sua vida. E aí ele falou, eu tô lutando pra voltar, e eu não consigo. Então é lindo ver da onde Deus te tirou e o que ele tem feito. Ele te deu uma família. E vocês estão construindo algo lindo. Então, assim, ver, né, vivenciar isso é mágico, assim, é poderoso demais. Só Deus pode fazer isso. Então, assim, às vezes o que a gente acha que não tem solução, Deus, ele dá, né? Então, assim, ele refaz, ele reconstrói, do nada ele faz tudo. Basta uma palavra dele. Exato. Por isso que eu acho aquele versículo de Jeremias tão poderoso, né? Por acaso acha que existe algo tão difícil assim Pra ele, para nada, mim? nada. Nada é tão difícil. É porque, Anne, o que acontece, né? A gente tem a nossa mente limitada. E a gente, às vezes, costuma colocar Deus na nossa caixinha e a gente pensa com essa, né? Mente Dessa humana. ótica, dessa mente humana. Só que o nosso Deus, ele desafia. Ele não tá. Enquanto ele tá aqui, ele tá lá. E a gente tá aqui dentro dessa caixinha. Então, enquanto a gente tá vivendo hoje, no ventre ele te escolheu e ele já sabe o que vai vir pra frente. Esse é o nosso Deus. Então, enquanto eu vivia de uma forma aquém do que ele tinha me chamado, ele nunca desistiu de mim. Ele falou, ei, eu tenho um propósito para sua vida, embora você não tenha entendido. Mas eu não abro mão de você. Eu vivi coisas nesse tempo que eu vivi afastada que eu não morri porque a boa mão de Deus estava sobre a minha vida. Oh, glória. Porque depois eu fui entender, eu tenho um propósito na sua vida e através da sua vida. Então, assim, tudo ele tem um propósito, ele pode e ele não perdeu o controle, né? Hoje eu tenho autoridade para falar sobre muitas coisas e principalmente sobre restauração emocional, porque eu vivi. De repente, Deus poderia ter falado assim, minha filha, eu não quero que você passe, eu queria te poupar disso. Mas já que você está querendo ser teimosa, eu vou deixar você viver. E aí depois eu te restauro e aí eu te uso para poder curar muitas mulheres. Então essa é a visão, sabe? Perfeito. Monique, sobre vazios emocionais. Você acha, primeiro de tudo, o que são esses vazios emocionais? E você acha que eles podem atrapalhar as nossas decisões relacionadas aos nossos parceiros no futuro? Por completo. Porque quando a gente tem esse vazio emocional são coisas que a gente vem trazendo. Eu, no meu caso, por exemplo, eu comecei a ter essas escolhas erradas, né? E visões erradas, porque eu cresci com um complexo de inferioridade, porque eu era gordinha. Então, coisas que dentro de nós a gente não consegue curar, e a gente vai levando isso ao invés da gente encarar para ser curada, né? Ou coisas que a gente passa na infância, de repente, né, não foi o meu caso, mas às vezes um abuso, né, a pessoa, então tudo isso vão sendo feridas na sua alma que vão te trazendo aí esse buraco, esse rombo, que aí de repente você vai tentando, enquanto você não encontra Jesus definitivamente, assim, reconhece como seu único suficiente Salvador, Deus, eu quero viver essa transformação, eu quero que o Senhor me cure, você vai colocando coisas para preencher esse vazio, entendeu? E eu, como tinha essa baixa, né, autoestima, eu ficava cara, não, eu preciso ser elogiada, eu preciso estar pra poder estar bem. Então, assim, né, quando eu tava com alguém, eu tava bem. E relacionamento não é isso. Então, se você começa um relacionamento precisando estar com a pessoa pra se sentir bem, ele já tá começando errado. Uau. Você tá entendendo? Uhum. Porque aí você aceita qualquer coisa. Então, você precisa estar muito bem definido. E primeira coisa, se aceitar, você precisa estar bem sozinha. Eu não preciso do outro para me completar. Eu sou completa em Jesus Cristo. O meu propósito vai estar ligado a outros e junto a gente vai construir o que Deus tem, tanto individual para minha vida, quanto no coletivo em casal.
Então, assim, é muito importante você ter essa concepção e entender, né, que, cara, eu tô bem sozinha. É claro que eu tenho propósito, eu quero constituir minha família, mas eu tô bem sozinha, eu não preciso de um homem para me completar. Entendeu? Eu sou plena em Jesus. E como eu sou plena nele, ele conhece os desejos do meu coração, ele é pai. Ele sabe o que sua filha anseia. Ele sabe o que sua filha deseja. Então, ele sabe que o sonho do seu coração é uma família. Então, ali ele vai te conduzindo para isso, de forma saudável, para que você consiga viver um relacionamento saudável. Que E não se lindo. envolvendo sem propósitos, Para só para preencher. preencher algo que tá ali. E ao invés de você encarar, a gente só consegue cura quando a gente encara que precisa de cura. Eu trabalhei numa empresa que me ensinou muito. Eu trabalhei numa empresa chamada Hiperbárica. Não sei se você já sabe o que é. Não. Hiperbárica é um tratamento que se faz para diabético, pessoa que fez cicatrização de feridas. Tá com difícil cicatrização da ferida. E aí você se fecha numa câmara, né, assim, de oxigênio, você bota a máscara e ali você vai recebendo oxigênio puro para que ele vá até ali aonde não tem ferida. Que interessante, nunca ouvi falar. E se a gente não trata a ferida, a gente deixa ela ali, a gente acha que tá tudo certo. Não, vai apodrecer. Até que você vai ter que arrancar. Então é mais fácil você encarar e começar a jogar, né? Eu brinco que o oxigênio é o nosso Deus, né? Uau. Ele sopra a vida. Ele sopra a vida na gente. As nossas feridas precisam ser confrontadas com ele para que ele bote vida, para que ele restaure, para que ele cure. Porque o tempo não vai curar, vai apodrecer. Perfeito, Entendeu? sim. Então, assim, é encarar. Dói. E aí eu ouvi uma frase uma vez, que é melhor você viver um dia de angústia do que você viver angustiada. Então, assim, o que você não encara para mudar, você vai levando aquilo dali pro resto da sua vida. Feridas na sua alma que vão, sim, repercutir no seu futuro, no seu propósito, na sua vida. Então, é melhor encarar logo, peraí, Deus, é isso aqui, ó. Sem aparência, vamos tirar. Se tem um lugar que você pode ser quem você é, numa sociedade que tanto nos julga, é diante dele. Entendeu? Então, é Deus, eu preciso que o Senhor entre aqui, limpe, restaure, cure, que só o Senhor pode fazer. Porque eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Perfeito. E eu sempre brinco, porque hoje ser chamada de pastora, eu falo assim, meu Deus, o Senhor é fiel. Porque eu nunca imaginei, por escolhas que eu fiz, por situações que eu vivi, hoje, estar vivendo o que eu estou vivendo é dizer para você que Deus pode. Oh, É glória. Ele que faz. Pastora, e a gente está falando tanto de cura aí, quais os primeiros passos para buscar essa cura, essa restauração em Deus? Então, eu já falei, que é você reconhecer que você precisa de cura. É você Que entender, mais? mapear, né, ali, assim, falar, Deus, essa área aqui não tá legal. Outra coisa, pedir ajuda. Tanto espiritualmente falando, né, de um pastor, de uma liderança, estar debaixo de uma cobertura espiritual para te ajudar. Não é sair contando para A, para B, para amiga, né, totalmente sem propósito, que vai te direcionar. É isso mesmo, faz mesmo, não. É se cercar de pessoas que vivam ali no propósito e vão te direcionar a viver o que Deus tem para você. Uma ajuda profissional é importante, porque muitas vezes não é só, eu vou me encher de Deus e tá tudo certo. Você precisa de um acompanhamento médico, você precisa ali de uma terapia, né? Às vezes ali uma medicação, porque às vezes não é só emocional, é realmente ali um físico, algo no seu corpo e precisa ser tratado, né? A doença da alma, ela tá aí e ela precisa ser encarada também. Depressão faz muito isso com você. Então, às vezes a gente também vai vestida de fé e vamos de fé e... Não, a gente tem que entender que existe sim a questão de, peraí, deixa eu procurar Deus, que ele pode todas as coisas, mas eu também preciso de um profissional nessa área para me ouvir, para me aconselhar, para me direcionar. Então, eu acho que para você começar o seu processo de cura, né, e o top de todos é relacionamento com Deus. Foi aquilo que eu te falei, não foi de um dia para a noite que O processo. O processo está até hoje. O processo está até hoje. Porque existem coisas ainda que, de repente, que acontecem na minha vida que é gatilho para aquilo que eu... E aí eu tenho que travar uma batalha na minha mente e falar, ei, não vou me dobrar, é o Espírito Santo que governa, aquilo passou, eis que faço nova todas as coisas, então o que Deus tem para mim, o que passou tá no mar do esquecimento, Deus tem coisas novas, então Deus, eu quero viver essas coisas novas, então não vou viver debaixo de uma acusação, não vou... Então isso é diário. Então, para que você experimente a cura, relacionamento com Deus. Oh, Além das outras coisas, né, que eu falei, intimidade. Não é um domingo,
Não é um momento ali que você vai, né? A gente tem o GC nas nossas igrejas ali, aquele encontro ali. Não é ali. Ali é importante, né? A comunhão é Tudo, importante. É um conjunto. Mas tudo. você precisa ter o teu tempo com ele na tua casa, porque onde o seu pai que te vê em secreto, ele vai É isso que eu ia te falar, o secreto, responder. né? É o tempo de secreto. É o tempo de que, de repente, a rede social não tá mostrando como tá o seu coração, mas ali, naquele momento, você consegue rasgar o coração e falar: Deus, é isso aqui que eu tenho para apresentar. Não é aquele rostinho lindo, sorridente que tá lá. É isso aqui, ó. Essa sou eu. E eu preciso de cura. Eu preciso que o Senhor me sustente. Eu não tô conseguindo mais. Eu não tá dando mais conta. Não tá dando. E tinha momentos nesse processo que eu falava: Deus, eu acho que não vai dar. E aí ele ia lá e falava: dá. Eu não desisti de você. Oh, que Você não era nem pra lindo. estar aqui. Então, assim, eu poupei sua vida. Então, assim, muito mais eu tenho a fazer. Só confia. Então, intimidade. Intimidade, Intimidade. perfeito. Intimidade. Intimidade. Eu sou, como eu falei, né? Uma mulher que gosta da última palavra. Então, isso é muito difícil, às vezes, pra mim. Porque, às vezes, você quer falar, você acha que você vai ganhar no grito, né? E aí, eu tenho sido muito trabalhada e confrontada com Deus todo dia. Força no joelho e menos na boca, né? Ah, amei. Do joelho dobrado, a gente consegue ver e ganhar batalhas que na força do nosso braço a gente não vai conseguir. É através dele, por meio dele. Perfeito. Pastora, eu acho que um dos maiores desafios é quando nós estamos em meio a uma crise, reconhecer que nós estamos feridas, né? E existe algo assim que a gente possa, porque eu já passei por isso. E você não enxerga, todo mundo pode falar, né, o que for, mas você não vai enxergar, né? Como reconhecer? É possível É, quando você tá naquela crise? é possível Quais? e assim, é difícil, né? Por isso que é importante. Ah, Monique, você vai estar falando de novo. Sim, relacionamento com Deus e pessoas que estejam alinhadas com Deus. Porque tem coisas que você não vê, que às vezes eu vou chegar e vou te direcionar mediante ao Espírito Santo e falar: olha, é isso aqui que está acontecendo. E aí te dá uma visão, porque você está ali no meio daquele problema, às vezes você não consegue enxergar. E ali, quando você está cercado de pessoas que têm essa visão, fala: cara, você está fora do propósito. E intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Por quê, Monique? Porque enquanto você está ali, às vezes perdida, você fala: Deus, me mostra. E ele te mostra. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe os anseios do seu coração, o medo que você tem, as dificuldades que você passa. Ele te conhece. Então, nada mais e nada melhor do que ele para revelar aquilo que precisa ser, sabe, curado e transformado, que está fora do, sabe? E outra coisa, a palavra vai dizer que teve uma mulher que perdeu uma dracma, né? Perdeu aquela moedinha. E aí ela perdeu, o que ela teve que fazer? Arrumar a casa. Esse papel é importante para que a gente se encontre. É o quê? É sentar de forma racional e fazer uma autoanálise do que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, né? O que eu posso... Peraí, deixa eu arrumar isso aqui não cabe mais. Então, assim, isso também faz parte para que você comece esse processo. Encarar, né? Como eu lhe falei, essa arrumação é muito importante. E, às vezes, Deus permite que a gente perca algumas coisas para que a gente comece a arrumar algumas coisas na nossa vida. Perfeito, Entendeu? perfeito. Vivi exatamente isso. E é um processo, e é lindo ver o processo acontecendo, a Dói, né? transformação. Dói, Dói bastante. se dói. Mas vale a pena. Jesus mesmo fala na Bíblia, né? Nesse mundo tereis aflições, né? E não é porque estamos na caminhada com Ele que tudo vai ser lindo, É maravilhoso. isso. E muitas dores vêm para nos alertar, talvez, né? Para nos fazer acordar para aquilo que você está vivendo e que não é o caminho de Deus, Sim. né? Eu acredito muito nisso, né? E hoje, Anny, a gente vive num mundo que é de aparência, né? Isso é a realidade. Então, tudo lá fora tá tudo bem. Então, eu tenho que mostrar que eu também tô bem. E não é assim. A gente precisa encarar. Porque quanto mais cedo a gente se deparar com isso e a gente encarar, mais rápido a gente vai estar, mais próximo a gente vai estar da promessa que Deus tem pra gente. Entendeu? Pastora, estou enfrentando uma crise, né? Vamos dizer aí, estou enfrentando uma crise no meu casamento. O que fazer? Desistir não é uma opção. Jamais. Lutar. Lutar, sempre. Quais as armas para eu ir para a guerra? Primeiro, né? Você e seu esposo precisam se unir.
né? Vocês não são inimigos. A gente precisa entender que num casamento não é quem tem a última palavra. E por que eu falo isso? Porque, gente, tá aqui diante de vocês uma pessoa que é difícil de reconhecer que tá errada, sabe? E no relacionamento, né, não tem o que é o melhor para um, o melhor para o outro. É o melhor para os dois, né? E aí, quando eu penso nele, quando ele pensa em mim, nós dois juntos, a gente se alinha para fazer dar certo, né? E aquilo, quando a gente começou a se relacionar, eu e meu esposo, ele falou comigo, Monique, eu ainda não tenho, mas a gente vai construir junto? Então vamos construir junto. E é sobre isso, né? Caramba, a gente tá passando por uma crise, o que a gente precisa fazer? Primeiro, é entender que um não é inimigo do outro. O que de repente eu tenho de mais forte, eu vou usar isso para poder fortalecer o nosso relacionamento. E o que ele tem de mais forte, ele vai usar isso para juntos a gente conseguir, né? Construir esse relacionamento em Deus. Quando a gente casou, o primeiro ano nosso, eu achei que a gente ia se separar, porque foi muito difícil. Foi muito difícil. O primeiro ano foi muito difícil. Porque eu sou uma pessoa difícil. As pessoas acham que o Léo é a parte mais difícil do relacionamento, mas não é. Eu vou ter que abrir meu coração aqui na intimidade da nossa conversa. No secreto, no vestido de No fé. vestido de fé, no secreto, eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa muito difícil. Então, para Deus quebrar, sabe, é difícil até hoje. Então, a gente precisa renunciar. Então, como é que a gente lutar sempre? Entender que muitas vezes a gente vai precisar abrir mão. É importante abrir mão, ceder. E aí, né, meu marido vai ouvir quantas vezes ele precisou ceder para que o nosso casamento não ruísse, porque eu não cedia. Então, assim, é entender que não é um duelo. Às vezes eu preciso sim abrir mão. O que eu posso fazer? Né? Aí tem mulher que fala assim, ai meu Deus, mas eu tô chateada porque ele é ogro, ele é grosso, ele não é carinhoso. Então o que você pode fazer para estimular isso? O que você pode, sabe, dar as indiretas, dar uma... Às vezes a gente, mulher, quer que o homem pense exatamente como a gente não vai pensar. Porque ele tem uma mente mais prática, às vezes, e tal. Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do outro também. E aí a gente vai lutando juntos. Isso eu tô falando de forma prática, né? Sem falar nas armas espirituais, que é oração, é guerrear, é não aceitar que o diabo cumpra o papel dele, que ele é contra a família. Mas o principal ministério de Jesus Cristo é a família, ele ama a família. Então, assim, eu falo assim, não, deixa eu assumir a autoridade que eu tenho dentro do meu lar e Satanás, aqui não. Aqui não, eu me levanto como uma mulher de oração. Eu me levanto, né? No caso, o casal, a gente vai guerrear pela nossa família. Um propósito de oração, um jejum e aconselhamento. É igual a nossa igreja tem inúmeros cursos, né? Tanto para mulher quanto para casais. Então, sabe, procure melhorar. Procure crescer. E isso ajuda a reconstruir. Amadurecimento é bom. Que às vezes a gente faz muita coisa porque a gente é imaturo. Sim. Na caminhar, né? E aí quando você fala, meu Deus, não era pra ter feito. Então, assim, e é um processo de caminhada. É entender que, tá difícil, tá. Mas eu tenho ele e ele tem a mim. E juntos a gente vai vencer. E a gente tem Jesus Cristo. Que aí o cordão não quebra. Que ele preenche tudo, né? O que Preenche eu tudo. posso dizer por mim, assim, que eu passei um pouco por isso, é que esse vazio só é preenchido com ele. Com ele. Não só existe outra forma. É um vazio que, quando é preenchido, é uma plenitude por mais... E assim, é aquilo que eu falei, não é que nós não teremos aflições, não teremos problemas na vida. Sim, teremos. Só que mesmo diante dos problemas... Quem luta pela gente. É isso. Mesmo diante dos problemas, às vezes você está quebrantada, mas você está com a paz no coração. Né? E eu falo, hoje eu tenho assim, esses dias eu até estava almoçando com uma amiga e eu falei isso, ela perguntou, como é que você tá? Recentemente a gente tinha se encontrado. Eu falei, aquela plenitude que eu te falei. Isso não é que eu não tenho problemas diários, lutas diárias né, com os filhos, com tudo, como todo mundo tem, né? Mas mesmo diante disso, eu não sei te falar, nem te falo, não tem nem palavras, porque é tão delicioso. É entender que pode ter fugido do nosso controle, mas não fugiu do controle dele. Ele está no controle. E isso nos dá paz. Isso nos dá,
Não, vou te falar, gente, eu tenho 14 anos de casado, né? Quantas vezes foram situações desesperadoras, que aí é só o secreto que vai, só a guerra, a batalha, e fala, guerra. Deus, eu não aceito. E só Deus sabe o que a gente passou, mas é entender que Léo sempre fala isso, e por isso que é bom, gente, você ter alguém do seu lado que tenha a visão de Jesus Cristo. Ele sempre fala, amor, tá, saiu do teu controle, mas todas as coisas cooperam e todas são todas. Então, por mais que você não entenda o que tá acontecendo agora, todas as coisas cooperam e todas são todas. Só um testemunho breve, né, do que aconteceu. A gente tava vindo, tava para vir para São Paulo e eu tinha tentado 2 processos seletivos antes de vir para cá. Porque eu queria entrar no banco, gente, sou bancária. E aí eu queria entrar no banco no Rio de Janeiro, já tinha tirado a certificação e falei, vou entrar e tal. Fiquei arrasada, Anne, porque eu não passei nos 2 processos. Na verdade, eu passei e aí um deu problema na documentação. E o outro, eu não tinha certificação, fiquei por uma na prova e depois eu tinha que esperar 15 dias para fazer de novo. E o cara falou, não dá para te esperar. E aí eu fiquei arrasada. E aí vem meu marido, todas são todas. Eu falei, não, como assim? Eu precisava desse emprego. E aí, às vezes, isso é normal a gente ter esses momentos. Mas é ter a convicção de que todas são todas. E que ele tá no controle. E aí, passou a virada do ano. O ano seguinte, o que aconteceu? Estávamos nós de malas prontos para São Paulo. Oh, eu não esperava que existia um São Paulo à frente. E Deus sabia, né? Que recém-contratado, eu teria que provavelmente pedir demissão, mais difícil a promoção, entrando nova na empresa. Então, assim, todas são todas. Ele já tá lá no nosso futuro, ele tá na lá, frente, porque não tem o tempo, né? Nós vivemos no presente, passado e futuro. Deus não tem, né? O tempo, tanto que o tempo dele é o Kairos, né? O tempo diferente do nosso. Ele e a já gente tá quer lá. ficar imaginando com a nossa mente, quer que seja do nosso tempo, da nossa forma. E aí, quando é no nosso tempo, às vezes a gente não tá preparado, e aí a gente acaba perdendo aquilo que era para ser. Então, assim, o tempo dele é perfeito. Por mais que doa, gente, não é fácil. Não é. A gente não tá aqui falando, não é. Tudo lindo. Por isso, não é. Por isso que você precisa de pessoas caminhando com você, por isso que você precisa ser pastoreado, você precisa estar buscando ali em Deus. Porque a caminhada, ela não é fácil. Mas ele tá com a gente. E isso... Essa certeza basta. É isso. Pastora, foge um pouquinho do nosso tema, mas eu acho que uma das principais armas aí pra gente guerrear espiritual, uma arma espiritual, é a oração. Sim. E eu falo com muita propriedade que logo que eu me converti, uma das primeiras pessoas que eu fui buscar aconselhamento foi você. Lembra? Pastor, eu não sei orar, me ensina a orar. Fala um pouquinho aqui, os mesmos conselhos, né? Às vezes é isso. Eu não sei como orar. E é tão simples. Hoje eu aprendi, eu sei. Mas por que você aprendeu? Relacionamento. É isso. Nada é assim. Tudo é até o relacionamento com alguém, né? Não tô falando só de Jesus, mas a gente precisa o quê? Pra gente se conhecer, a gente precisa ter tempo junto. A gente precisa... eu não sei orar. E às vezes a gente acha que precisa ter palavras lindas, né? A gente sempre fala isso, mas o óbvio precisa ser dito. Não é. É uma conversa. Ele é teu pai. Eu não chego pro meu pai e falo... Meu pai amado, Senhor, eu preciso... Não, paizinho, vem cá, meu pai. Preciso de ajuda, me socorre. No momento mais difícil da minha vida, quando eu falei, meu Deus, todo mundo vai virar as costas pra mim, e eu com medo de contar pro meu pai, o meu pai virou pra mim e falou, ei, vem cá, vem dormir comigo. Eu já com 20 e poucos anos, vem cá dormir hoje comigo na minha cama. Oh, que lindo. Esse é o nosso Deus, ele é o nosso pai. Então ele tá ali de ouvidos atentos. Eu tava uma vez no meu trabalho, passando... né, bancária, metas, e eu, ai, Jesus, olha pra mim, Deus, eu preciso bater essa meta. Tem uma amiga minha de trabalho e falou, minha filha, ele tá muito ocupado, ouvindo todo mundo, fazendo tudo, você tá pedindo ele pra te ajudar, que eu falei, ei, eu sou filha. Eu posso pedir. O meu pai me ouve. Então, até num momento seu de trabalho, num momento seu no ônibus, ele tá te ouvindo. E não existe coisa pequena pra levar pra ele, né? É teu pai. Desde um desejo seu, até uma necessidade de cura, de transformação, ou até uma viagem. Ele é teu pai. Só que o nosso pai, ele sabe o que é melhor pra gente, não é tudo ele vai te dar. Exato, perfeito. Mas ele é teu pai. Então, a gente não pode ficar colocando, eu preciso... É claro que você precisa ter o secreto, mas em qualquer lugar que você tá, você vai desenvolver um relacionamento com ele. Eu no ônibus, eu vou orando.
Entendeu? No meu trabalho, quando o negócio tá lá, eu falo, Deus, em nome de Jesus, preciso de uma intervenção aqui. Eu preciso do Senhor. Ou às vezes, quando eu tô no bate-papo ali com meu marido, eu falo, Senhor, me dá sabedoria. Porque é difícil, eu quero falar e não é pra falar. Então, assim, esse é o relacionamento, é essa intimidade. E ali, à medida com que você vai, eu tenho uma experiência muito legal de oração. Assim que eu casei com o Léo, a gente chegou numa igreja, né, diferente da minha e tal, tinha torre de oração. Aí eu lembro dessa história. Mano, torre de oração! Eu falei, meu Deus, e aí tinha campanha na torre de oração, que eu tinha que passar 1 hora orando pelos pedidos que ali tinham. E aí eu cheguei pro Léo e falei, Léo, eu não oro 5 minutos. Como é que eu vou passar 1 hora aqui orando? Aí o Léo, Monique, lê o banner pelo menos. Se você for ler o banner, vai dar pelo menos aí uns 25 minutos. Lê os pedidos do banner. E aí era 1 mês de oração. Eu comecei ali, acabei, e o Léo ficava. No final de 1 mês, ele é que tinha que me arrancar de lá, porque às vezes acabava 1 hora, eu ainda estava no primeiro banner, Ô, glória. orando. Então, assim, é a prática ali de estar buscando. E sem reservas, ele é teu pai. Você só precisa abrir o seu coração. Ele não tá para te julgar. Às vezes a gente acha que Deus vai nos ouvir, ele vai nos julgar. Não, ele tá ali para te amparar. Quando você precisa, ele também dá aquelas puxadinhas de orelha. Como Ele qualquer faz pai. como qualquer pai. Como Mas qualquer ele tá pai ali para te repreende. amparar. Ele tá para te ouvir, para te direcionar. Ele tá para te dar colo. Então, assim, é sem reservas. Pai, é isso. Essa sou eu. Me ajuda. Socorro, Deus. É isso. Socorro, Deus. Eu lembro que uma das dicas que você me deu, que eu acho que vai ser super importante para as nossas ouvintes, de repente é isso, eu não sei como orar. Eu lembro de uma das dicas que foi, você falou assim para mim, escreve os seus pedidos para Deus numa listinha e começa lendo aquilo, Isso né? aí. É Explica. o que aconteceu comigo nessa torre de oração. Por quê? Tinha os banners com os pedidos. Então, você vai ali, mesmo que você não... No início, você vai claramente ler o que está no papel. Mas à medida com que Vai você vai fluindo. fluindo. Aí daqui a pouco você vê que você não orou nem nada pelo que tá no papel. Aí depois você tem que falar, não, Deus, peraí. Apareceram outras coisas, deixa eu voltar pro papel. E aí você vai ler. Então assim, é porque o quê? É esse relacionamento, essa busca. E tem essas coisas práticas pra te ajudar nesse processo. Nesse início, Nesse né? início, porque é a leitura da Bíblia, né? Ah, então tudo isso é um início. Então, é uma caminhada. E assim, ter alguém pra contar é muito importante. É muito importante. Perfeito. E outra dica que eu quero que você conta, que compartilha com as nossas ouvintes, que você acabou de falar e que foi você também. Eu falava, pastora, leitura da Bíblia, Da Bíblia. Pastora, como que eu começo a ler a Bíblia? Lembra que às vezes eu mandava WhatsApp, acabei Acabei. Isaías. Qual o livro que eu vou Acabei agora? Romanos, pastor, e agora? Deixa a dica aqui também para as nossas ouvintes, que eu tenho certeza que muitas às vezes querem, né, mas não sabem, como eu, quando eu fui buscar ajuda, quando eu me converti, eu falei, eu quero entender, quero ler, mas como que eu faço, pastora? Então, hoje em dia, a gente também tem até as Bíblias online, não para você tirar do papel, não, mas as Bíblias online te dão ali até um cronograma para você ler em 365 dias, né? Você lê a Bíblia em 1 ano, e ali ele vai te dando um roteirinho, né? Mas até como eu te direcionei, que é o que eu gosto, né? Que é o que eu gosto de fazer, comece pelos evangelhos. Porque ali você vai ter uma imersão ali de quem Jesus é, o que ele fez, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E você vai ter ali, vai mergulhar em quem Jesus é. Então começa ali por João, aí depois vai para Mateus, Marcos, Lucas, né? Aí depois Romanos. Então assim, vai se aprimorando e vai pedindo, Espírito Santo, o que o Senhor tem agora para mim? Me revela. Né? E aí você pode também montar, não fica engessado, você pode também montar o seu cronograma ali. Eu vou ler um capítulo por dia, que às vezes a gente fala assim, eu tenho que ler 3, eu tenho que... Não, é no seu tempo, porque às vezes, Anny, a gente se cobra tanto, porque eu tenho que ler 1 hora por dia, e acaba não lendo nem 10 minutos. Não tem que ser obrigação, né? Tem que ser Você tem que ter aquele, cara, é o meu prazer. momento, hoje eu consegui dar 10, mas foi com excelência. Um compromisso. Foi um momento que né? eu larguei o meu celular, eu tive ali, botei um louvor, comecei ali a minha adoração, orando, e ali eu comecei a minha leitura da palavra. Eu consegui 15 minutos, ótimo. Eu consegui 30. Pô, hoje eu tive um pouquinho mais, né? Não é só entregar também o resto, não. Mas, tipo assim, a gente precisa ser prático. E a gente sabe que, às vezes, na correria da nossa vida, às vezes a gente não consegue 1 hora. Sim. Entendeu? Mas Deus é prioridade. Então, o meu tempo com ele é prioridade. Então, eu preciso ter ali esse tempo, eu preciso ter essa busca.
Entendeu? Então, assim, começa pelos evangelhos que já vai te ajudar bastante. E João, e Mateus, eu vou te Marcos. falar que o segundo, o Novo Testamento eu já matei. Já. Tô lendo o Antigo Testamento. Testamento, ó, o primeiro e segundo. Tô lendo aí o Antigo Testamento e Provérbios eu amo muito. li. Nossa, foi acho que um dos Tremendo. primeiros que eu logo depois que você Que isso- falou acho que depois de Romanos vai para Vai para Provérbios. Provérbios, eu amo também. E tô já ali no meio do Antigo Testamento esse ano, minha meta é acabar a Bíblia. É isso. E assim, e tem pessoas que têm uma dificuldade até de fazer isso. Ah, eu vou ler Mateus, ou eu vou ler João. Então, o importante é você ter esse tempo de intimidade com Deus, de leitura. Então, pega a praticidade que, né? Vamos usar essa modernidade a nosso favor. Pega lá a Bíblia online, que já tem um cronograma ali, tem estudos. Ai, a Bíblia tem, eu quero hoje, caramba, minha alma tá meio adoecida. Você tem lá estudos, sei lá, de 7 semanas lendo a Bíblia sobre cura na alma. Então, assim, são coisas que são ferramentas que essa tecnologia nos proporciona que ajuda. Então, assim, se você tem a dificuldade de chegar, caramba, hoje eu vou ler João 1. Não, então vai lá. Que ali você marca. Bíblia de papel é muito bom, porque a minha Bíblia é toda escrita, toda A minha rabiscada. também, Mas usa ali o grifada. online para te direcionar. Caramba, hoje eu vou ler sobre isso aqui. Aí tem um devocional que te ajuda. Né? Tem Bíblias hoje em dia que já vem com uma devocional. A minha mesmo, não tem devocional, mas tem ali um lugar do lado para fazer as anotações. Então, assim, é usar aquilo que a tecnologia hoje, a modernidade, nos proporciona para facilitar também a nossa vida com Deus. Perfeito, perfeito. Acabei pedindo dicas aqui, porque a gente também, além de ouvir as histórias, eu acho que é super importante que os nossos ouvintes às vezes também querem, né? Sim. Ai, como que eu Uma leio a coisa Bíblia? prática, né? E, tipo assim, porque É, uma coisa é você falar, tá bom, eu vou viver de relacionamento com Deus. Beleza, Monique, mas como como que eu é o dia a dia? começo? Como que eu oro? Como que eu começo? E às vezes a pessoa acha isso, né? Eu preciso. Não, não precisa. É o seu dia a dia. É Exato. relacionamento, é busca, é sem reservas, sabe? Mas voltando no nosso tema principal, eu acho que tem um aspecto aí do relacionamento que existe um pouco de divergência do que está na palavra. Não divergência, né? Mas sobre a submissão. Ai, meu Deus, que difícil isso. A submissão da mulher palavra ao seu temida marido, hoje. não é? É. Que eu acho que como assim eu ser submissa ao meu marido, a mulher Eu sujeitar-se, sou obrigada a. a. E é isso que a sociedade fala, né? Se você olhar no dicionário, é isso, é obrigação de, né? E na verdade não é isso, Conta, não é explica essa isso pra obrigação. Essa submissão é você estar debaixo de uma mesma missão. Por isso a importância lá atrás que a gente falou, de estar com pessoas que têm um propósito. Perfeito, ó, a Porque você ponte. está debaixo de um mesmo propósito, de uma mesma missão, de uma mesma visão. E aí que se você tá com alguém que não tem essa visão, aí pode entrar sim uma questão de obrigação, uma questão de mandar, uma questão de que não é a proposta bíblica. E aí a submissão não vem só simplesmente ao homem, mas a submissão a Deus. Primeiro a gente precisa ser submissa ao Senhor, não por uma obrigação, mas porque a gente ama. E porque a gente ama, a gente está debaixo do que ele tem para nós, não como obrigação, mas como amor e entendendo que o que ele tem para nós é melhor. E a submissão no casamento é isso, é estar debaixo de uma mesma missão. Não é que eu tenho que obedecer o Léo. Não, mas a gente está debaixo de uma mesma missão, de um mesmo propósito. E ali juntos a gente vai alinhando para chegar naquele objetivo. É entender que hoje na minha casa ele é o cabeça, sim, instituído por Deus na minha casa, ele é o cabeça. Ele é o provedor, eu trabalho também. É claro que hoje, numa sociedade moderna, a gente constrói juntos, né? Mas entender ali que ele tá com esse papel de homem, sim, no relacionamento. Porque hoje, por que a gente também tem muita gente ferida emocionalmente? Porque mulheres, eu vivi isso, gente. A gente quer ser o macho da relação, às vezes, na questão de dar a última palavra, na questão de mandar, na questão de ei! E até hoje eu brigo com isso, porque eu sou uma pessoa muito assim. Porque eu sou prática, eu gosto de pegar e tal. E às vezes o homem tem um pouquinho de delay, assim, né? Aquela coisa de demorar um pouquinho, então você vai lá e pega logo, porque vai ser feito. Agiliza. E aí você com quer o tomar, às filho. vezes, o papel de um homem. Não, gente, o homem, num casamento, precisa exercer o papel do homem e a mulher. Da mulher. Papel de mulher. Quando isso começa a se misturar, a gente tem problema no casamento. Isso a gente você tem acha que problema tá emocionalmente. Isso você acha que tá relacionado à submissão? Sim.
Porque às vezes a gente quer dar a última palavra, eu não tô dizendo que por submissão ele tem que dar a última palavra sempre. Não é isso. Não é ser obrigado, mas é entender que ele representa um papel. E mesmo versículo lá que ele vai dizer sobre a submissão, ele vai dizer que o homem precisa nos amar como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por nós. A gente só quer olhar essa parte, né? Mas submissão... Não, você tem que encontrar uma pessoa que te ame como Jesus nos amou, a ponto de dar a vida por nós. Se preciso for, ele se coloca, sabe? Para te salvar, para salvar você, para salvar sua casa, para salvar sua família. Então, é entender essa missão que ele carrega e é falar, ei, eu estou debaixo dessa missão, vamos construir junto. Não anula o que eu quero. Que foi até o que Deus deixou bem claro para mim quando eu comecei com o Léo. Ele tem o propósito dele, eu uni o seu com o dele, mas você também tem o seu. Então, vamos embora fazer alguma coisa para você viver o seu chamado. Então, assim, está debaixo de uma mesma missão. Essa submissão não anula os seus desejos e suas vontades. Mas é entender o papel de cada um no relacionamento. Perfeito, porque eu acho que é um ponto ali né, da Bíblia que existe muito essa dúvida. Essa dúvida. E porque hoje as pessoas interpretam a submissão ao pé da letra. É isso, que tá lá, ser obrigado a. E não é isso. É uma cumplicidade, é uma troca, né? Mas é entendendo que ele tem esse papel. E às vezes, por a gente, muitas vezes, tentar ter esse controle, porque a mulher, e aí, às vezes a gente... Gente, tem uma coisa linda em ser mulher, a gente tem o nosso jeito de fazer. E é lindo o que a gente já conquistou até aqui, a gente vê mulheres com cargos importantes. Isso é muito bonito. Mas a gente também é a mulher sábia do nosso lar. A gente tem alguém que cuida da gente, que é o nosso esposo, que é para zelar pela gente, que é para nos amar como Cristo amou a igreja. Entendeu? E a gente está debaixo dessa visão, dessa submissão, desse deixar ser cuidado também. Então, eu creio que faz muito sentido isso nessa questão. Perfeito. E qual que você acha que é o posicionamento? O relacionamento está em crise, né? Como que a mulher deve se posicionar diante de um relacionamento que está em crise? Que pergunta difícil, né? Porque eu não sei vocês, mas eu, como mulher, sou muito impulsiva. E às vezes a gente fala demais, né? Então, às vezes, a gente precisa analisar mais e falar menos. Isso já é uma boa dica para começar a reverter esse momento de crise, né? A Bíblia vai dizer que a mulher, ela tem uma mulher que é tipo aquela gota que fica pingando, aquela mulher rixosa que ninguém aguenta. E às vezes a gente tá nesse papel e não se dá conta. E não se dá conta. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. Peraí, deixa eu entender aqui. Meu casamento tá em crise. E geralmente a culpa é sempre do outro, né? É sempre do outro. Nunca Ai, vamos tá tudo assumir. bem, mas ele. Tá tudo bem, mas ele. Então é a gente começar a entender. Peraí, deixa eu ver qual é a minha parte nisso. É igual aquilo que eu falei um pouquinho. Ah, mas eu tô assim porque ele é frio comigo. Tá bom, então... Vamos montar. Eu sou essa parte mais romântica do relacionamento, então eu falo, Léo, hoje é o nosso momento romântico. Se ele não teve a iniciativa, eu vou ter a iniciativa. Então vamos sair, vamos fazer algo romântico, juntos. Ah, se ele não faz, então hoje é o café da manhã na cama, eu que proporcionei. Porque eu tenho essa parte, assim como ele preza por outras coisas e outras visões que eu não tenho. E ele tem, então ele já tem essa sensibilidade, então ele pega a frente e ele faz. Então, assim, que cabe... Qual é a parte dessa crise que eu tenho culpa? E o que eu posso fazer para começar a mudar isso? Né? O Léo sempre brinca, de repente é uma lingerie nova que se você colocar, já dá um up no negócio. Entendeu? Sim. Um diálogo que... Eu tenho uma dificuldade muito grande com o Léo, que ele briga muito comigo, e eu tenho melhorado, né, amor? Tenho melhorado. Que é o diálogo. Às vezes ele fechei a cara e tô lá. Ele, o que foi? Nada. Típico. Nada, tá tudo bem. Tá, então esqueceu de avisar Nada pra sua bem. cara que tá tudo bem, né? Porque não... Então, assim, é esse diálogo, essa conversa. Peraí, deixa eu me abrir, deixa eu falar pra ele o que tá... E, gente, ele não vai adivinhar o que tá na sua cabeça, ele não vai entender o que você quer. Então, pra evitar, já começa sendo claro, é isso que eu quero. E vambora. Vamos ser mais prático, menos dramática. E aí, a gente já começa a reverter. Primeiro encarando, deixa eu ver qual é a minha parte nesse papel. E vamos começar a fazer pra mudar. E... essa é a parte prática. Não estou falando da parte espiritual, que precisa estar caminhando lado a lado com toda essa parte prática. A oração, o jejum, a palavra. E aí vai entrar em tudo que a gente já falou. Que o prático não... Ah, mas eu estou fazendo. Mas Jesus
guerra que a gente não... Tem coisas que a gente tem que fazer, essa parte prática. Mas tem coisa, né, que na força do nosso braço a gente não vai conseguir. E aí é deixar igual o Davi fez com Golias lá. Deus, eu vou diante desse gigante aí no nome do Senhor dos Exércitos. Não sou eu que vou encarar ele. O É Deus que vai encarar. Deus, essa situação eu não aguento não. Até aqui deu. Depois daqui não dá não. Já fiz até onde pude. Então ó, vai aí por mim. Então é ter essa consciência do que até que ponto eu preciso fazer para mudar, né? Ah, Monique, mas eu faço e ele não faz. Jesus. É ele que muda. Não é o meu muito falar que convence. A palavra de Deus vai dizer que é o Espírito que convence. Então, se você é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, você entende que o Espírito Santo, ele move, ele faz. Então, Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Eu tô fazendo e ele não muda. Eu tô fazendo e ele não muda. Então, posicionamento em oração e Espírito Santo, vai tratando, vai tratando. E por isso é importante você analisar muito bem antes de casar. Porque aí você fala assim, ah, mas ele era assim? Era. Então, minha filha, por favor, né? Ah, ele mudou no casamento. Então, ok. Beleza, então vamos intensificar, porque batalha espiritual, essas coisas acontecem, não sei o quê, relacionamento com Deus. À medida com que você vai caminhando, você precisa ir se relacionando para esse relacionamento ser cada vez mais saudável. Então, então, é aquele que tá de pé, cuidado para que não caia. É diário isso, né? Mas aí você fala assim, ah, ele já era assim, quando casar melhora. Não. Ah, não. Nananina, não. Então, a gente precisa avaliar. Falo que o período do namoro é um período não só do emocional, mas é onde você tem que colocar a sua razão também, para que você consiga analisar. Como é que trata a mãe, gente? Essa historinha já ouviu? É. Só que a gente não aplica e vive cada vez mais se ferindo emocionalmente porque se envolve com qualquer um. Perfeito. Então, é preciso analisar. Ah, não quer trabalhar agora. Você acha que quando casar vai trabalhar? Não vai. Então, assim, ah, não quer nada com Deus agora. Quando casar, eu vou... Não vai. Se não consegue viver princípios com Deus, vai cumprir princípios com você? De ter um casamento fiel numa sociedade hoje que é normal você ter um aqui, outro ali, é normal no seu ambiente de trabalho algumas coisas. Então não tem nem princípio com Deus, vai honrar esse princípio com você? Então assim, tudo isso você analisa antes de casar. Casei, mudou. Jesus Cristo transforma. Ô, glória. Jesus Cristo, ele tem poder para mudar. Mas você não casou enganada. Você sabia quem você estava levando para casa. Você escolheu. Então, por isso que é importante a escolha. E eu sempre fiz uma oração, eu e o Léo. Deus, não tive uma revelação, o anjo não veio do céu falando é ele. Eu escolhi o Léo. E o Léo me escolheu. E eu fui analisando no percurso até o casamento se era ele ou não. Até porque, gente, a gente também tem que saber, cara, é legal, o papo é maneiro, sabe? Tem aquela química, tem aquela coisa, ah, é só espiritual, ele é de Deus. Aí você vai, daí daqui a pouco você tá aí sendo tentada por uma outra pessoa porque você não tem. Então, assim, você precisa ter também essa, caramba, tudo combinou. Então, tá caminhando. E aí eu orava, Deus, se for da tua vontade até o dia do sim, eu tô indo. Mas se tiver alguma coisa oculta nele aí que eu ainda não sei, até o sim, eu posso dizer não. Até o altar, não tem problema, festa paga, até o altar eu posso dizer não. Ainda dá Então tempo. me revela, porque eu preciso, eu não quero. E aí você vai num relacionamento com Deus, ele vai te revelando o que tá em oculto que você não sabe. Porque às vezes a pessoa, realmente, tem pessoas que se mostram pra você uma coisa e depois se revelam outra. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo. Isso acontece. As máscaras vão caindo. As máscaras caem, né? Você não consegue enganar todo mundo em todo o tempo. Então, assim, mas ali você precisa ter atenção aos sinais. E pedir para Deus te revelar. Sempre fui, Deus, agora que eu quero viver o que o Senhor tem para mim, então, por favor, se não for ele, risca ele da minha vida. Tira até o dia do sim, dá para dizer não. Então, é mais ou menos por esse lado aí. Pastora, infelizmente nosso tempo já está acabando. Já, aí. meu Deus! Eu ficaria batendo um papo, mas acho que resumindo de tudo isso, assim, é o relacionamento com Deus. Com Deus. Ele que revela tudo, ele que cura, né? Não é uma oração hoje, outra mês que vem, né? E às vezes a gente está acostumada à geração do estalei os dedos, eu quero. Chegou, aperta o aplicativo. Chegou e tá tudo certo. Com Deus não é assim, né? Propósito não é assim. Exato. Para você viver algo em Deus que vale a pena, que é o que Ele tem para você, tem que ter a renúncia, tem que ter a entrega, tem que deixar ali coisas que no caminho eu tive que deixar, que hoje já não cabe mais
ao lugar que ele tem pra mim, a antiga Monique não cabe. Continuo sendo eu, sabe? É igual eu, quando comecei a falar, eu tenho esse jeito louco de falar. E eu achava... Eu adoro. Na igreja a gente só escuta, glória a Deus! Eu já sei que é a pastora que tá. E eu tenho esse jeito extravagante de falar, e eu achava que eu tinha que ser como a maioria das mulheres. Centradinha, falando manso, suave. Nessa caminhada, Deus tirou muita coisa. Mas a minha essência permanece quem eu sou. Então a gente precisa entender que tem coisas que vão sair. Mas quem você é, A sua a sua essência. essência é quem você é. Quem ele te chamou pra ser. E ele vai te usar do jeito que você é. Então, por que esse relacionamento com Deus? Porque no relacionamento com Deus, ele te molda. Ele ele vai fazer com que seja aprimorado, né, em você o que é pra ficar e o que é pra sair, ele retira. E aí você vai amadurecendo pra alcançar lugares altos que ele tem pra você. Uau! Quanto aprendizado, pastora. Muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que foi uma entrevista, assim, muito poderosa, que eu acho que é um tema muito importante, que muitas pessoas, eu tenho certeza que Deus já preparou as mulheres, as pessoas que vão Amém. ouvir Amém. e que precisam Sim. ouvir. A palavra vai chegar até elas. Amém. E que elas sejam, se não curadas, mas ali que esteja o despertar delas Amém. para buscar essa cura, Sim. né? E procurem ajuda. Não vivam isso sozinho, né? Porque senão a palavra de Deus vai dizer que um abismo puxa o outro. Então, assim, busquem ajuda nas pessoas certas, pessoas que têm Jesus, que têm propósito, que têm visão, que vai te aconselhar ali de acordo com o que Deus tem pra você em relacionamento com Deus. Não viva, não passe por isso sozinha. Busque ajuda. Amém. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui compartilhando a sua história, compartilhando seus conhecimentos e que Espírito Santo encaminhe para quem Amém. tem que ir essa mensagem. A minha oração, né, que você mulher, você que está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele te desperte. Porque o nosso Deus, ele restaura. A mulher hoje em dia, ela tá muito descartável, né? Assim, a figura da mulher. Mas você é preciosa, você é escolhida. Deus, ele te chamou para viver coisas incríveis e coisas que você nem imaginou. Então, vambora, ergue essa cabeça e vamos para cima viver o que Deus tem para nós. Deus abençoe. Um beijo para todas.